Capítulo 4. Lei da criatividade para a prosperidade. Vamos agora trabalhar para a prosperidade. Agora que você formou um vácuo, você está preparado para preenchê-lo por novos e valiosos bens, usando a lei da criatividade para a prosperidade. Na verdade, a lei da criatividade para a prosperidade diz respeito às 3 medidas que serão abordadas nesse capítulo. Nos 2 subsequentes. 1. Há de se traçar um plano, anotar detalhadamente o que deseja com relação àquele plano e ir constantemente aumentando. 2. Imaginar que esses planos já se realizaram. 3. Sempre afirmar que eles serão realizados da melhor forma possível. Contudo, a primeira parte da lei da criatividade para a prosperidade, conforme é abordada nesse capítulo, é da mais alta importância, pois sem se ter um plano e as devidas anotações sobre ele, as outras 2 medidas serão inúteis. Desejo forte é força para o sucesso. A primeira medida da lei da criatividade para a prosperidade é de se desejar, a de se ter capacidade para fazer algo construtivo com relação àquele desejo. Há pouco tempo, um negociante me disse que havia chegado à conclusão de que quando um freguês expressava um firme desejo de adquirir certos produtos, ele sempre achava melhor vender o que o freguês desejava. Disse ainda que, embora ele achasse que poderia haver outros produtos que pudessem, que achava melhor vender o que o freguês desejava. Disse ainda que, embora ele achasse que deveria haver outros produtos que pudessem convir mais para o seu cliente, se esse já tinha resolvido e realmente desejava o que escolhera, ele nunca tentava demovê-lo, pois ele considerava ser o desejo algo de muito forte. Ele declarou que um forte desejo denota fé no produto, o que quase sempre dá satisfação. Um verdadeiro desejo não pode ser nem fraco nem indiferente. Ele é intenso e forte. Se um forte desejo se desenvolver e se manifestar de forma adequada, ele trará consigo a força para o êxito. Quanto mais forte for seu desejo para seu bem-estar, maior será a força que ele terá para produzir aquele bem-estar para você. Aconselhar pessoas que me procuram para resolver os seus problemas, compreendi que um verdadeiro desejo destrói tudo que estiver impedindo sua realização. O verdadeiro desejo é, sem dúvida, a primeira medida a se tomar para resolver nossos problemas e para que comecemos a trilhar o caminho para a prosperidade. De que maneira podemos liberar nossos mais estranhos desejos para a prosperidade e para o êxito? Centralizando nossa atenção em um grande objetivo de cada vez. Um grande objetivo sempre traz consigo um certo número de desejos menores, que serão automaticamente satisfeitos quando o maior for alcançado. Os psicólogos estão de acordo de que influenciamos as pessoas e os acontecimentos, se tivermos grandes desejos e grandes objetivos, é como se todas as pessoas e todas as coisas se sincronizassem subconscientemente com nossos grandes desejos e objetivos e trabalham no sentido de nos ajudar a alcançá-los. O que é surpreendente sobre isso é que há milhões de pessoas que desejam sucesso, mas são poucas as que realmente sentem um desejo forte e intenso. Estas se contentam em se deixar preguiçosamente levar numa correnteza de pequenos acontecimentos e de pequenas expectativas. Quando se encontra alguém que está realmente progredindo na vida, é porque ela é uma pessoa que deseja intensamente alcançar o que há de melhor e mais alta posição na vida. Uma das expressões fundamentais que sempre peço que seja usada a fim de aumentar e intensificar a elaboração dos nossos desejos é: eu desejo o melhor
e o que há de mais importante na vida. E agora eu atraio o melhor e o que há de mais importante para mim. Anote seus desejos. A lei da criatividade para a prosperidade significa que, ao invés de reprimir seus mais profundos desejos, como se eles fossem inatingíveis, pode-se expressá-los de maneira construtiva, decidindo o que você realmente deseja e depois fazendo algo muito simples, mas bastante eficaz. Anote o que você deseja. Isto quer dizer que você deve fazer uma lista ou planificar o que você deseja, tendo em mente que você pode modificá-lo, revisá-lo, reformulá-los e restaurá-los à medida que seus desejos se modifiquem. A ideia de escrever o que se deseja e o que se planeja torna mais claro aquilo que você tem em mente. Nossas mentes só produzem os resultados que esperamos quando damos a elas ideias precisas com as quais possamos trabalhar. Externamente, muita gente se esforça para conseguir a prosperidade, mas não a consegue porque tem medo de definir seus pensamentos e seus desejos. Essa gente quer viver melhor e ter mais dinheiro, porém nunca tem ideias definidas sobre o que quer e como quer viver melhor ou de quanto mais dinheiro necessita. Na verdade, muita gente hesita em tomar uma decisão com receio de que possa estar dizendo a Deus o que deve ser feito. Contudo, como o Dr. Emily Cady escreveu, o desejo é Deus batendo a porta de nossa mente, tentando nos trazer a maior das prosperidades. Se você abafa seus mais profundos desejos, eles não poderão realizar-se de maneira construtiva e muitas vezes se fazem sentir de maneira destrutiva, manifestada por tendências neuróticas, fobias, tensão ou mesmo depressões, dando lugar ao alcoolismo, doenças mentais, uso de drogas, desequilíbrio sexual e outros comportamentos negativos. A força que existe em se anotar nossos desejos e objetivos me foi provada por meu antigo chefe, Joe Taylor, há alguns anos atrás. Certa vez, logo após ter sido derrotado em um debate no Congresso, em lugar de se sentir pena de si mesmo, ele imediatamente tratou de formular um novo plano. Ele expressou o desejo de possuir um maior número de escritórios de advocacia, uma firma com 5 ou 6 sócios, ao invés de apenas 2, e de aumentar a renda mensal da firma nos próximos 5 anos. Naquela época, eu não sabia que esse era um dos métodos mais poderosos para se alcançar o sucesso. Ele me parecia bastante insignificante. No entanto, o plano que ele traçou por escrito se corporificou e se realizou. A firma de advocacia gradualmente se transformou numa organização com 5 sócios, sendo que cada advogado se especializou num ramo jurídico diferente. Mudaram-se das 2 pequenas salas que ocupavam para um novo e espaçoso local, ocupado todo o andar de um moderno edifício. Nada é tão bem sucedido como o sucesso. Foi sem dúvida revelado por John Taylor. Depois que ele formou um plano, teve coragem de anotá-lo, começando a se encaminhar à sua direção. A prosperidade é consequência de um plano. A história que vou relatar de um corretor da bolsa vem provar ainda mais o poder de se formular planos para a prosperidade e para o sucesso. Há alguns anos atrás, o presidente de uma grande corporação morreu. Naquela época, a corporação se encontrava em dificuldades financeiras. Seu vice-presidente, até então considerado bastante importante no setor financeiro, tomou a direção da firma. Imediatamente a firma começou a prosperar e hoje em dia suas ações são as mais cotadas do mercado e suas vendas suplantaram de todos os seus concorrentes. O segredo para essa prosperidade, muito bem, esse vice-presidente tinha durante anos elaborado um plano que ele julgava prudente para o crescimento e a prosperidade dessa companhia. No dia em que se tornou presidente, ele tirou seu plano da gaveta, da escrivaninha, e começou a pô-lo em prática.
Hoje em dia, a firma não tem mais as dívidas que a estavam afundando cada vez mais. Pelo contrário, ela é uma das mais prósperas do país. Ele provou que a prosperidade é a consequência de um plano. A prosperidade é a consequência de pensamentos e de ações comprometidas. Uma vida próspera não é feita ao acaso, assim como a construção de uma ponte ou de um edifício, ela é a consequência de um planejamento. Sem deliberação, sem planejamento, não se poderá conseguir resultados prósperos em bases firmes e permanentes. A lei da criatividade para a prosperidade foi a que meus alunos das aulas sobre prosperidade melhor assimilaram. Muitos dos homens de negócios que frequentaram essas minhas aulas declararam que apenas com essa lei eles tinham podido fazer que seus esforços anteriores para a prosperidade produzissem resultados surpreendentes. Por muito tempo eles tinham se esforçado bastante, mas de maneira explícita e bem definida. Foi então que eles compreenderam que não deviam ter receio de pedir o que realmente desejavam. A Bíblia promete: pede e vos darei, buscai e acharei, batei e será aberto. Você talvez esteja pensando que não tem absoluta certeza daquilo que quer, que o que você deseja não está bem definido ainda. Se for assim, comece simplesmente a pensar sobre os seus desejos. Ou então faça uma lista daquilo que você não deseja. Faça uma lista de todas as coisas das quais você deseja se livrar. Dirija-se então à sua lista dizendo: isso também passará, ou que tudo isto se acabe. Um homem que conheço e que trabalha no ramo de material elétrico agiu dessa maneira. Seu sócio havia morrido há alguns meses, deixando a parte que lhe cabia nos negócios nas mãos de herdeiros, que se negavam a cooperar. Não queriam vender a parte que lhe coubera, nem comprar o do sócio. Quase em desespero, esse homem começou a pôr em prática o pensamento promissor, pois seu principal desejo era o quê? De comprar a outra parte do negócio ou de vender a sua. Ele queria apenas sair daquela situação que estava dando prejuízos à firma, determinando assim como uma situação desagradável, confusa e incerta. Um mês depois de ter feito suas anotações para que aquela situação tivesse fim, foi informado pelos advogados que os herdeiros queriam vender a parte deles. A transação foi levada a efeito sem demora. Uma fórmula para a prosperidade. Durante uma recente crise, um grupo de homens de negócio que tinha aplicado juntamente comigo o pensamento promissor fez o seguinte: anotaram tudo o que desejavam que acontecesse dentro de um período de 6 meses e o que desejavam conseguir em cada um daqueles meses. 1, 2, 3, 4, 5. Desejavam conseguir em cada um daqueles meses. Todas as semanas eles aumentavam ou mudavam a relação dos seus desejos de acordo com suas inclinações. Em alguns casos, eles mudavam completamente aquela relação, aumentando o número dos seus desejos ou eliminando outros que não mais os interessavam. Todas as semanas eles traziam suas listas para a classe, cada um deles mantinha sua lista em completo sigilo. Quando começavam nossas aulas, cada um segurava sua lista e todos declaravam em uníssono: eu sou rico, filho de um pai amoroso. Tudo que o pai possui é meu, para ser compartilhado e desfrutado. A inteligência divina me mostra agora como reivindicar a riqueza, a saúde e a felicidade que me foram concedidas por Deus. A inteligência divina está neste momento abrindo caminho para bênçãos imediatas. Tenho fé em tudo que é meu pelo direito divino. Agora vem a mim em abundância, minhas ricas bênçãos não interferem na prosperidade de ninguém, porque a rica essência divina é ilimitada e está em toda parte para que todas o usufruam.
Não existe obstáculos. Aquilo que não for para minha maior prosperidade agora desaparece, e eu não mais o desejo. Os meus desejos recebidos de Deus estão sendo totalmente realizados pela própria vontade maravilhosa de Deus. Ensinou-se também aos alunos a rezarem e darem suas ações de graças 15 minutos por dia. Este assunto será abordado no 6º capítulo. Com relação às listas dos seus desejos e diariamente se ocuparem com elas, revisando-as, mudando-as e aumentando-as, pedimos também que eles fossem bem precisos, isto é, mencionassem claramente quanto desejavam ganhar por dia, por semana ou por mês. Eles foram também instruídos a estipularem um limite de tempo e datas precisas nas quais queriam que seus desejos fossem realizados. Dissemos também a eles para não se preocuparem de que maneira iriam conseguir os bens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dissemos também a eles para não se preocuparem de que maneira iriam conseguir os bens que desejavam, e para não ficarem em dúvida, nem descrentes. Ao invés disso, eles deveriam se ocupar em com aquelas simples medidas, pôr em prática as leis da criatividade para a prosperidade. Os resultados que eles conseguiram foram fabulosos. Tenho também recebido cartas de todo mundo, de pessoas que leram sobre essa lei da criatividade para a prosperidade e que a haviam posto em prática, com os mesmos fabulosos resultados. À medida que o grupo elaborava suas listas, fazendo revisões ou alterando-as, invocávamos sempre as palavras de Goethe. O que você pode fazer e o que você pensa que pode fazer. Comece a fazê-lo, ser destemido e ter generosidade, força e magia. Sempre afirmávamos o que podemos conceber, podemos alcançar com a ajuda de Deus. Tínhamos sempre em mente a seguinte verdade: todos os obstáculos se apressam em sair do caminho daquele que sabe o que quer. O mundo todo apoia aquele que tenta subir na vida. Parece haver um poder quase mágico quando meditamos sobre os nossos desejos, externando-os construtivamente, anotando-os, estabelecendo a época em que queremos que eles realizem. E então, rezando para que a vontade de Deus interceda. Isso lhe parece demasiadamente simples para poder dar resultado? As grandes verdades e os mistérios imponderáveis muitas vezes parecem simples, mas na verdade não são tão simples. É que uma pessoa normal pode não notar, preocupada que está em querer compreendê-los por meio mais complexos. Escreva uma carta a Deus. Uma mulher de negócios invocou a lei da criatividade para a prosperidade de maneira um pouco diferente. No primeiro dia do ano, ao invés de se propor a tomar várias resoluções para o novo ano, escreveu uma carta a Deus, relacionando tudo o que desejava. Colocou depois a carta selada dentro de sua Bíblia. No fim do ano, ela me mostrou a carta na qual estava relacionadas muitas coisas. Todos os seus grandes desejos tinham se realizado. Ela era viúva e tinha expressado o desejo de se casar novamente. Quase no fim do ano, eu havia realizado uma cerimônia religiosa íntima para ela e para seu noivo, a quem ela havia sido apresentada por amigos. Depois de ter anotado esse desejo, ela havia também expressado o desejo de ter uma casa melhor. Seu noivo lhe deu uma. Outro dos seus desejos era o de conseguir um emprego melhor. No meio do ano, isto também aconteceu. Um cargo agradável, interessante e muitíssimo bem remunerado. Eu preciso, no entanto, preveni-lo, seja honesto consigo mesmo ao anotar os seus desejos. Expresse como fez aquela mulher, seus sentimentos mais profundos. Não escreva aquilo que alguém possa querer para você ou aquilo que você pensa que deveria desejar.
Se você realmente deseja resultados felizes, seja honesto consigo mesmo e com seu Criador. Conheço uma outra mulher de negócios que escreveu uma carta similar a Deus no primeiro dia do ano, mas ao invés de anotar seus grandes e profundos desejos, relaciona de maneira indiferente e resoluta alguns desejos menores e superficiais. As coisas que estavam realmente atormentando seu coração não foram sequer mencionadas, e nada aconteceu por ter deixado encerrados em seu coração. Seus mais profundos desejos não houve passagem através da qual a essência de Deus pudesse fazer jorrar seus valiosos benefícios. Um pai amoroso sempre deseja a você o melhor daquilo que você agora tem de bom. Por estar o reino dos céus ao seu alcance. E se você deseja a ajuda de Deus para usufruí-lo, no mínimo que você pode fazer é ser honesto para com ele e para consigo mesmo. Se assim não for, você bloqueia qualquer possibilidade de realização. Você possivelmente pode estar pensando: sim, mas o que acontecerá se o meu desejo não forem assim tão elevados? Mesmo assim, devo ser honesto e relacioná-los? Mas sem dúvida, pois sendo honesto, você os estará liberando, ao invés de os estar reprimindo. E à medida que você os libera e os enfrenta, um pai amoroso estará pronto para ajudá-lo a consegui-los. Percebi que essa verdade fundamental surtia efeito ao aconselhar pessoas que necessitavam de uma ajuda espiritual, mas que poderiam estar sentindo que seus problemas eram embaraçosos ou chocantes. Elas falavam dos seus problemas menos importantes, mas deixavam bem guardadas dentro de si, mesmo as coisas que realmente as estavam importando. Foi somente quando chegaram a mágoa dos seus problemas que a resposta às soluções divinas puderam manifestar-se.